principais funções do Excel, ou seja, são funções que vocês têm que saber, must know, e agora, e também sobre alguns hacks, algumas dicas daquilo que vocês podem aprender, digitando e tudo mais, para poder acelerar e tornar o seu trabalho ainda mais dinâmico. Vamos para os exercícios. Olha só, o primeiro exercício nós vamos falar sobre classificar e filtrar no Excel. O exercício número 1 é o seguinte: como classificar? Eu quero classificar os vendedores em ordem alfabética e depois os meses em ordem crescente. Perfeito. Como que nós fazemos essa situação aqui? É muito simples. Se a gente quiser fazer aqui os vendedores em ordem alfabética e depois os meses em ordem frequente, eu vou ensinar vocês aqui na guia de dados. Aqui você tem esse botão que chama classificar. Aqui no botão de classificar, quando você clica, agora só seleciona, você primeiro seleciona a tabela que você quiser trabalhar, seleciona a tabelinha aqui, e você vem aqui nesse botão que chama classificar. Quando você seleciona a tabela e aperta ele já vai te dar essa opção aqui para você classificar. Você precisa ter aqui duas funções. A primeira, você quer classificar, ele te pede pelo vendedor. E como você quer classificar isso? De A a Z. E depois, você também quer fazer uma nova classificação, que no caso você quer fazer classificação por mês, também de A a Z. Quando você aplica aqui, você já consegue ter essa sua classificação. O exercício número 2, a parte 2 desse exercício é filtrar para ver mais facilmente as vendas realizadas em fevereiro e setembro. Aqui a gente fala primeiro de classificar, agora sobre filtro. Para isso também é muito simples, você seleciona essa tabela aqui que você precisa, você clica aqui em filtro, e a partir daí a gente quer os resultados, vendas realizadas em fevereiro e setembro. Para isso é muito fácil, pessoal. Vocês clicam aqui na parte de filtro. Repare que quando a gente selecionou a tabela e clicou lá na nossa guia superior em filtro, ele trouxe esses botõezinhos aqui para a gente. Selecionando a tabela, a gente vai clicar nesse botão e ele vai aparecer todas as opções para a gente dos meses. E ele quer agora que o resultado de fevereiro e também de setembro. Ok, a gente tem esses dois, está perfeito. Nós conseguimos filtrar nossa tabela de vendedor, sabendo agora quais são os vendedores que venderam nos meses, qual foi a quantidade que esses vendedores venderam, tanto em fevereiro quanto em setembro. Isso daqui é uma forma bem simples que você tem de poder ter uma análise rápida. Poxa, eu quero saber nos meses de fevereiro e setembro, quanto que a gente vendeu. Beleza, agora eu não quero saber só dos vendedores. Agora é um extra aqui, tá, pessoal? Agora eu não quero saber por mês, eu quero saber por vendedor, eu quero saber o quanto que a Bruna vendeu. Então aqui a gente já tem também, a Bruna vendeu, olha, os meses de abril, fevereiro, julho, março, setembro. Beleza, agora um hackzinho. Você sabia que você consegue saber esse somatório sem ter que você fazer uma função de soma, por exemplo? Se você selecionar essas células, lá na parte inferior, aqui onde eu estou apontando com o meu mouse, ele te traz aqui 3 informações muito interessantes. Primeiro, ele te traz o somatório, ou seja, a vendedora, vendeu 168 unidades, ela tem 5 contagens, ou seja, são 5 linhas que estão sendo analisadas aqui, e a média dela é de 33,6. Então, isso são informações bem legais que quando você pega essa função, você consegue, de fato, já fazer algumas análises ali, você já consegue ter alguns resultados sem ter que ficar criando fórmula. Você filtra, seleciona as células e você já tem um resultado na mão. Então, ficou aqui o nosso primeiro hack para a gente poder trabalhar. E agora, se você teve alguma dúvida em relação a esse exercício, quando você fizer o download do seu material, todos os nossos 4 exercícios que nós vamos trabalhar, primeiro tem um exercício e depois tem um exercício com a resposta. Então, se você tiver alguma dúvida, a resposta vai estar disponível ali para você. Vamos partir agora para o exercício de número 2, e agora nós vamos falar de funções matemáticas. Existe uma forma, se você não conhece sobre como você cria as fórmulas dentro do Excel, se você for lá na sua guia superior, na sua abinha de fórmulas, aqui o Excel traz todas as funções para você que você pode utilizar. Você tem aquelas usadas recentemente, funções financeiras, de lógica, de texto, data e hora, matemáticas e trigonométricas, outras funções. Existe esse botão que chama inserir função, que o Excel ele vai te dando um passo a passo através de um pop-upzinho sobre como inserir essas funções, mas, de maneira geral, aqui você tem as principais funções a serem utilizadas. Mas aqui nesse exercício, nós vamos falar de funções matemáticas e nós temos 3 perguntinhas através dessa tabela. Nessa tabela eu tenho aqui um relatório de vendedor, de mês e quantidade vendidas. E eu quero saber na minha primeira pergunta, qual foi a quantidade de produtos vendidos no ano? Para responder essa pergunta, eu teria 2 formas de fazer. A primeira, bem simples, que eu mostrei para vocês lá no nosso último exercício, você pode simplesmente selecionar todos esses dados
e ele vai aparecer aqui no canto para você, olha, a soma são de 841 unidades. Isso é um hackzinho para facilitar. Mas agora, se você precisa exibir esse resultado, ou então se você já quiser utilizar a sua fórmula, nós vamos utilizar a função soma. Toda vez que nós fazemos uma função dentro do Excel, aqui nós precisamos começar a escrever a nossa fórmula com o comando igual, que está aqui no seu teclado. Aí você consegue trazer as fórmulas que você precisa. Então, nós vamos utilizar a função soma. Aí ele já, repare que uma coisa bem interessante que o Excel costuma fazer, é que quando você começa a escrever uma fórmula, ou seja, você coloca o botão igual e começa a escrever a fórmula, ele já traz para você uma lista de funções que você pode utilizar a partir daquilo que você escreveu. Então, se você tem aqui a função soma, você pode simplesmente dar um duplo clique aqui para ele abrir a função para você. Você pode abrir parênteses para poder começar, ou então um novo hack que eu vou ensinar, você pode utilizar a tecla Tab, que ele já traz para você a função soma em caixa alta. Eu aconselho muito você usar sempre caixa alta para poder escrever suas fórmulas, fica mais fácil de poder fazer a leitura. E eu quero fazer a soma dessa quantidade aqui, olha, eu quero fazer selecionando exatamente esse espaço aqui dentro do Excel. Se você fechar o seu parênteses, repara que ele trouxe exatamente o mesmo valor de quando você fez aquela outra soma lá. Agora ele faz uma outra pergunta, qual que é o valor máximo dos produtos vendidos no mês? Então aqui para isso nós vamos fazer a mesma coisa, utilizar a função igual, você clica M, ele já traz aqui com M algumas funções, olha só, o máximo já está aqui. Então daquela outra vez que eu mostrei para vocês com a tecla Tab, aqui você também pode dar um duplo clique e ele já vai trazer o valor máximo para vocês. Diferente daquela forma de você selecionar e olhar lá no rodapé do Excel, o máximo e o mínimo, ele não aparece para você. Aí você tem que realmente utilizar na fórmula. Agora, se você quiser saber a soma, a contagem ou a média, aí você já consegue saber direto, dando aquela olhadinha no rodapé. Mas aqui o exercício a gente quer saber qual o valor máximo. Então, o valor máximo, você clica e arrasta aqui também para você selecionar os seus valores, tá certo? Então, o meu maior valor é o de 55. E qual é o valor mínimo? Aí nós vamos fazer a mesma situação, começa com igual, aperta M, então a gente quer encontrar aqui qual que é o mínimo, a gente pode procurar ele aqui, olha, já encontrei aqui o mínimo, ou então você pode simplesmente escrever, é igual a mínimo. Eu aconselho também, se você está começando e não tem ideia, porque aqui, por exemplo, o mínimo você tem que escrever ele com acento, já que a gente está utilizando o Excel em português, então ele exige que a gente coloque os acentos também. Olha, mês tem acento, mínimo tem acento e tudo mais. Então eu quero a função mínimo. Agora eu vou ensinar um outro hackzinho aqui para vocês que é fantástico, principalmente se você estiver trabalhando com colunas que tenham muitas informações. Imagina você clicar e arrastar até o final, nossa, aquela base que tem 500 mil linhas. Você vai ficar muito tempo para conseguir fazer isso, mas tem um jeito simples que você pode fazer. A partir do momento que você escreve a fórmula, eu quero que você preste atenção aqui na minha barrinha de fórmulas. Olha só, ele escreveu é igual a mínimo. Quando você clica na sua célula, repare que ele já escreveu para mim, olha, a célula D7 é a minha primeira célula. Qual que é o padrão de escrita do Excel? Ele vai colocar D7, 2 pontinhos, e a outra célula que ele vai fazer parte daquele range de informações que eu estou trabalhando. Só que, se você não quiser clicar e arrastar, você tem um atalho no teclado que chama Ctrl, Shift e a setinha para baixo. Olha o que ele fez. Ele selecionou até a célula D26, onde você fez para baixo toda aquela informação. Então, repetindo, vou refazer o processo aqui com vocês. Você seleciona a primeira célula, tá certo? E você vai utilizar o comando Ctrl, Shift e a tecla para baixo. Aí você tem que fazer do zero aqui, olha. Seleciona a célula, Ctrl, Shift para baixo. Então, você seleciona todas as células. Isso funciona tanto para baixo, quanto para cima, quanto para a direita, quanto para a esquerda. Você pode utilizar esse tipo de atalho para selecionar as células de maneira para ficar bem à vontade para você trabalhar. Fechou parênteses, então já temos aqui mais um exercício bem legal, todo feito. Os exercícios 3 e o exercício número 4. Beleza? Aqui é o seguinte, a gente precisa fazer o exercício que é de funções de contagem e estatísticas, beleza? Essas funções elas vão estar lá em cima para vocês em funções matemáticas e também em funções lógicas. O primeiro exercício que eu quero saber é o seguinte, quantas pessoas venderam no mês de outubro? Então, se eu quiser saber qual que é
essa função, eu tenho que saber, se eu quero saber quantas pessoas, eu tenho que fazer um conte-se. Essa função, eu começo a escrever igual a conte, e repare que aqui já aparece para mim a função conte-se. Se eu abrir a função conte-se, repare que o que ela vai trazer aqui para mim desse valor, tá? Primeira coisa que ele me pede, qual que é o intervalo, tá certo? E quais são os critérios que eu quero para poder fazer isso daqui. O intervalo que eu quero saber é o seguinte, eu quero saber esse intervalo aqui, tá certo? E o critério que eu quero saber, qual que foi o mês de outubro. Então, eu vou selecionar aqui o mês de outubro, tá certo? Vamos ver aqui o resultado. Opa. Só um segundo, gente. Tomei um banho aqui da funçãozinha. Ah, tá vendo? Entendi o exercício errado, tá, gente? Perdão. Olha só, quero saber aqui, olha, um conte-se, conte.se. Se você quer saber aqui realmente qual que é o mês de outubro, né? Tá, entendi? Eu entendi outra coisa aqui do exercício. Quero saber conte-se relacionado ao mês de outubro. Beleza? Então, esse conte-se, a gente consegue saber aqui a respeito do mês de outubro. Agora eu quero saber o seguinte, qual a média de quantidade de produtos vendido por colaborador por mês? Então, agora aqui a gente quer saber uma função de média, a gente quer saber a média de produtos, então a gente vai utilizar aqui a função média, tá certo? E aqui, para a gente poder fazer a média, a gente seleciona a função média, utilizando aquela mesma ideia, é igual a média, e aqui a gente vai utilizar, então, as setinhas, que é aquele atalho que eu ensinei para vocês, que é o Ctrl Shift para baixo, e aqui você fecha o parênteses, e ele vai fazer a média dos produtos aqui para vocês. Beleza, pessoal? Agora, para a gente poder fazer aqui o nosso último exercício, aqui é um exercício bem legal, que é a função condicional, tá? Aqui você consegue achar essas funções aqui na parte de lógica, e aqui a gente precisa tratar algumas situações. Veja aqui comigo. Nós temos a nossa meta de vendas, e nós temos aqui também as nossas vendas efetivadas. Tem aqui alguns produtos, camisa 1, camisa 2, 3, 4, vestido e tudo mais. Se eu tenho aqui a minha meta de vendas, que foi realizada, né, que foi aqui a minha meta, e eu tenho aqui quantas vendas foram realizadas de fato, eu preciso saber o seguinte, se essa quantidade aqui for maior, se a minha venda efetiva for maior ou igual à minha meta, significa que eu tenho a meta batida. Se não, significa que a minha meta ela foi não alcançada. Mas como eu faço isso de maneira escalar? Imagina eu olhar, olha, 30 está maior do que 15, beleza, meta batida, né? Não, não é assim, a gente tem uma forma de fazer isso bem mais prática dentro do Excel, que é utilizando a fórmula SI. Se você utilizar essa fórmula, a gente quer entender o seguinte, se esse cara aqui, olha, que são as minhas vendas efetivadas, elas forem maior ou igual do que minha meta de vendas, então eu quero que ele me traga o resultado meta batida. Se não, ele vai trazer outro resultado aqui para mim, que é meta não alcançada. Epa, cansada com essa ou C cedilha, gente? Com C cedilha. Alcançada. Ó, o português. Foi, beleza. Então, aqui a gente tem aqui esses resultados agora. Então, beleza, a gente tem aqui... ó, quase que eu esqueço de ensinar esse hack legal aqui para vocês. Tem uma forma da gente poder fazer um hack aqui para poder acelerar a forma, né? Como que a gente consegue fazer para poder essa fórmula que a gente acabou de escrever, como que a gente faz essa fórmula para poder bater aqui em todas as outras células? Aqui a maneira é muito simples da gente fazer, pessoal. Se você tem aqui uma coluna, certo? Anterior à sua fórmula, que ela é preenchida até o final, você consegue utilizar um auto-preenchimento dentro do Excel. Você tem duas formas de fazer isso. Repare que quando você seleciona a célula da fórmula, aqui no cantinho inferior direito dela, a gente tem esse quadradinho. E quando você passa o mouse em cima desse quadradinho, significa que você pode fazer isso. Tem duas maneiras de fazer. Você pode clicar e arrastar, então ele vai trazer todos os resultados das fórmulas aplicando linha a linha aqui para você. E tem uma outra forma de você poder fazer isso, que é com duplo clique. Você pode simplesmente clicar aqui e esse resultado ele vai ser passado para você. Então, fica bem tranquilo de você poder fazer essas fórmulas. Nossa, aquelas bases com 500 mil de linhas, 300 mil linhas. Você faz a fórmula na primeira linha, duplo clique, tum, ele já faz todas as fórmulas para você e você consegue fazer os seus resultados de base a base. Beleza, gente?
Então, é isso. Agora eu quero ensinar, tem mais uma coisa bem legal que eu quero ensinar aqui para vocês, alguns hacks para você poder utilizar no seu dia a dia. O primeiro é o Alt igual. Se você seleciona aqui uma fórmula, aperta Alt igual, ele já abre a função de soma para você. Então, a partir daqui, você já consegue escrever as suas fórmulas e tudo mais. Tem muita gente, por exemplo, área de contabilidade e tudo mais, gente, função soma é uma coisa que você faz o tempo inteiro. Então, Alt igual, você já consegue trazer essa função para você. Ctrl Shift é comercial, ele formata uma célula com borda instantaneamente. Ctrl Shift cifrão, ele formata uma célula para números financeiros. Ctrl Up, ele sobe até a primeira célula. Ctrl Down é a mesma coisa. Ctrl Page Up, aqui agora um que eu estou trazendo aqui para vocês. Ctrl Page Up e Ctrl Page Down, eles também mudam as abas aqui do Excel. Por exemplo, olha, Ctrl Page Down, olha só, você seleciona, vou apertando aqui, ó, Ctrl Page Up e Page Down, você vai selecionando as abas aqui do Excel. Ctrl+, ele formata a célula. Agora, um outro hack bem interessante, você seleciona uma coluna, Ctrl Shift e o menos, o botãozinho de menos que fica lá em cima no teclado, você exclui aquela coluna ou aquela linha. Ctrl Shift seta, você seleciona um intervalo e uma direção específica, é aquilo que eu ensinei para vocês durante o hack. Ctrl Shift %, você formata no formato de percentual. Ctrl Y, você repete a formatação anterior, assim como Ctrl Z, você desfaz a sua última ação. E se você apertar a tecla Alt, repara que aqui ele apareceu para você todos os outros atalhos para você poder utilizar. Então, por exemplo, se você vem aqui na aba Página Inicial e aperta a tecla Alt, você consegue apertar aqueles botões aqui, estou utilizando para você poder aprender novos atalhos. Então, ou seja, você tem uma função que você usa ela todos os dias, eu acho interessante, muito legal você conseguir aprender quais são os atalhos, porque isso facilita muito. Um que eu usei muito na minha época do Excel era o colar valores, né? Que o Ctrl+C você copia, o Ctrl+V você cola. Só que agora tem um atalho que é Alt+C+V, né? Aí ele é até maior um pouco, mas aí ele cola aquilo que você copiou em valores. Era um atalho que eu usava demais, era o Alt+C+V. Então, se é função que você usa o tempo inteiro, vale a pena você dedicar um tempinho para poder memorizar o teclado, que vai acelerar e muito o seu trabalho aí.